Como estão todas corrigidas, pelo menos você pode até imprimir, mas as resoluções eu tenho que, para você me mandar a foto, você tem que copiar elas, tá? Não precisa nem copiar as perguntas, as resoluções se copiam. Para achar que você fez, tá bom? Acesse o link e responde. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Vamos aguardar um pouquinho a escola entrar. Aí a gente começa a nossa revisão, tá? Tá bom. Enquanto isso, eu só tô aqui mastigando uma maçã, porque esse horário, assim, se eu não comer uma fruta, dá enjoo. E aí, como é que tá a gravidez? Tá indo bem, graças a Deus. A pior parte, graças a Deus, já passou. Que bom. Normalizou tudo. Graças a Deus, a placenta já tá no lugar já. Que bom, né? Descolamento já fechou. Nossa, graças a Deus, porque penso numa pessoa que passou mal. Padeci. Que bom, né, professora, que já tá bem melhor. Graças a Deus, o neném também tá bem. Ontem eu fiz um exame. Aí tá tudo bem com ele, tá desenvolvendo bem. Só a mãe mesmo tem que cuidar. É porque na primeira gestação que eu tive, há 2 anos e meio atrás, né? Ganhei muito peso, mas bastante peso mesmo. Eu vou desativar um pouco aqui que eu tô mastigando uma maçã, tá? Enquanto o povo Tá entra. bom. Eu ganhei muito peso. Meu peso normal é 68. Do meu filho eu pesei 92 quilos. Primeira gestação. Disse, eu não consegui perder tudo, então eu tô na segunda gestação um pouco acima do peso, né? Com sobrepeso, aí eu tenho que cuidar. Porque senão dá um tanto de coisa. Aí o médico tem medo de você ter eclâmpsia, sabe? Diabetes gestacional. Aí tá tudo controlado para minha alimentação, então. Mais verdura, mais fruta, nada de pão. Se Espero que não comer dê pão só nada a integral. mais. Oi? Espero que não dê nada a mais. Deus abençoa. Eu cortei tudo também. Tô comendo mais coisas sem sal, menos açúcar. De vez em quando eu ainda caio no pecado, assim, de comer um bolo, sabe? Aham. É muito difícil, mas eu tô conseguindo. Vai, será que a escola não vai entrar, não? Eu vou esperar só mais uns 2 minutos. Que eles estão demorando a entrar porque a conexão tá ruim, como sempre. Nossa conexão da escola é horrível. Horrível, horrível. Aí, se em 2 minutos eles não entrarem, eu já começo com você. Tá bom. Porque de todo jeito eu vou postar a gravação como revisão, né? O pessoal ia assistir lá, quem tiver dificuldade.
Aí na prova vai cair esse aí? Essas listas. Conteúdo da prova, essas listas que eu corrigi com vocês, tá? Tá bom. Não tá muito difícil não, né, professora? Ah, não? Você estudar essas listas aqui, você ter uma ideia, eu não falo isso para os meninos, né? Mas eu selecionei questões das listas. Tá? Aham. Só mandar um recado Espero aqui que para eu tire uma nota boa. vai tirar. Só mandar um recado aqui para um aluno aqui do noturno, tá? Peraí. Tá bom. Mas aí, do terceiro C, você tem que fazer as de física. As atividades de físicas foram repostadas também. Você fazer todas, aí você me manda, tá? Matemática Tá. do terceiro C é outro, professor. Não, esse aqui eu acho que eu tô mandando aqui para a menina. Para aluno lá do noturno. No noturno eu dou aula no terceiro ano, matemática e física. Ah, tá. Aí ela tá me perguntando aqui se é para ela copiar as tarefas e imprimir ou não. Aí eu tô aqui mandando o áudio respondendo. E eu ia entrando no meio do áudio. Não, tudo bem, também, né? Fazendo mil e uma coisas do mesmo jeito, né? Ao mesmo tempo. O celular não para. Se eu não desligar, tem aluno que quer conversar comigo até meia-noite. Nossa, é muito corrido, né? Acaba sendo, né? Tem mensagem aqui, ó, de um aluno que me ligou meia-noite e 9, anteontem. Meu Deus. Mesmo assim, eu ainda respondi que eu estava acordada aqui trabalhando. Mas tem uns alunos que tem que ver também o horário, né? Isso não é horário de estar mandando mensagem para a professora, não. Não é? É porque eu estava repostando. Pode reparar que eu repostei as atividades nos grupos. Já estava bem tarde, foi de noite. Eu dei aula à noite, terminei as aulas e fui mexer, né? E aí, nessa, você posta lá explicando tudinho, aí tem aluno que não entende, tá me ligando. Meu Deus. Aí atender ligação é muito, né? Aí eu respondi só pelo WhatsApp mesmo. Eles não dormem, não. E eu aqui já estava bêbada de sono. Só engolir aqui a gente começa, Jéssica, porque eu acho que eles vão demorar a entrar Nossas, mesmo. au nossas aulas de física e geometria vai tudo pro canal da escola, né? No YouTube? Vai. Não, da escola não. Porque eu não tenho um canal da escola. Fica no meu canal. Ah, sim. Esse link que eu mando é o meu canal. Se você acessar lá, você pode dar uma olhada no meu canal, que tem várias aulas lá que eu posto. Uhum. Entendeu? Porque o canal do YouTube da escola eu não tenho. Não tem o link Ah, dele tá. para acessar e nem senha. Você tem que ter senha para acessar, né? E-mail e Uhum. senha. Eu não tenho, não. Aí tudo é no meu mesmo. Entendi. Desde quando começou a pandemia, eu criei esse canal. Na época, até, a gente não estava trabalhando com aula online com vocês, né? No início da pandemia, a gente ficou só com atividades. Mas eu trabalhava numa escola particular e lá eu dava. Lá eu tinha que postar as gravações das aulas para os meninos, mesmo eles assistindo. Aí era assim que eu fazia. Na escola entrou agora, ó. Pessoal da Uhum. escola, tá me ouvindo? Ok. Então, todo mundo está me ouvindo, vou aproveitar, vou dar aquele recado importante sobre as nossas atividades, trabalho, tá? Meninos, ó, eu espero que todos tenham visto lá no grupo
a postagem do link do nosso trabalho. Não é para copiar no caderno, é para acessar aquele link lá, responder as perguntas, terminou de me responder e enviar para mim, tá? É importantíssimo que você faça isso, porque esse trabalho vai somar com nota de prova, atividades, e eu vou dividir por 2, em física. Em física, as atividades estão valendo 40 pontos, foram todas repostadas, já corrigidas. E em geometria, vocês têm um trabalho que é para fazer uma pesquisa sobre a bibliografia de Euler, que eu pedi para vocês fazerem valendo 5 pontos. Pouquíssimos me entregou, os que entregaram tá aqui nos meus arquivos, tá aqui no meu celular. Os que não entregaram, faça o favor de entregar. E a outra parte dessa nota é o trabalho que está nesse link que eu mandei. Então, nesse mesmo link, tá junto o trabalho de geometria e o trabalho de física. Eu preciso que vocês façam, porque a nota de geometria é só trabalho, então vai ser só somatório, não vai ter prova, tá bom? Prova somente de física. Então, eu preciso que vocês façam aí, gente, agiliza isso para nós, tá? Por favor, para não ter problema, tá bom? Ninguém ficar com nota vermelha. As atividades, principalmente quem está presencial, pouquíssimos me mandou também, quase ninguém da turma. Dá um jeito de... organizem essas atividades, vocês não precisam copiar os enunciados nem as questões, basta refazer as respostas, porque como eu corrigi e enviei corrigido para vocês já estudarem para a prova, eu quero que vocês reescrevam pelo menos a resposta no caderno, pode até imprimir, pregar lá, mas a resposta eu quero que você faça, para mim poder te dar nota, porque só imprimir e colar, você não fez, entendeu? Então, eu quero que vocês façam isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? O linkzinho lá do trabalho e essas atividades, vocês organizem até semana que vem, para mim poder ver as notas e fechar as notas para ver quem está de recuperação. Então, eu dei até segunda-feira. Façam isso e me manda, que a prova de vocês vai ser na segunda, e aí eu já vou ter uma ideia aí de semana que vem tá fechando essas notas para fazer recuperação para quem precisar. Combinados? Prova, não tá difícil. Tá dentro dessas listas que eu mandei para vocês. Então, se você estudar essas listas, você consegue fazer prova. Vamos utilizar as aulas que a gente tem para fazer revisão, tá? Infelizmente, deixa eu ver aqui. A gente teve aula de... Hoje é quarta, gente. Hoje é quarta, então vamos aproveitar hoje. Porque a gente teve aula de física, que dia que foi? A gente teve aula de geometria na segunda-feira e eu usei para dar uma revisão. Então, vamos lá, vamos aproveitar. Então, vamos começar aqui com essa lista. A primeira lista foi essa, ondas sonoras. Diz o seguinte: um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Timbre apenas? Altura apenas? Intensidade ou timbre apenas? São a altura e a intensidade apenas ou... Vou movimentar por aqui que eu acho que é melhor. Ou a altura, a intensidade e o timbre. A alternativa correta é a letra E, por quê? Quando o enunciado fala que os adultos estão conversando de modo amistoso e as crianças gritando, a primeira coisa que a gente consegue identificar é a diferença de fonte de energia das duas vozes. Então, da fonte sonora da criança é diferente da do adulto, porque elas possuem altura e intensidades diferentes. Outra característica é que a voz de uma criança ela é mais aguda, né, do que a do adulto. Então, essa altura, essa intensidade, ela tem a questão da frequência.
A voz da criança tem uma frequência maior. Quanto maior a frequência, mais alto é o meu som. Tá? E o que nos permite identificar a diferença das duas vozes é o timbre. O timbre, ele nos faz identificar sons emitidos ao mesmo tempo de fontes diferentes. Então, altura, intensidade e timbre, tá? Questão 2. A cuíca é um instrumento semelhante a um tambor, com uma haste de madeira presa no centro de uma membrana de couro, pelo lado interno, friccionando a haste com um pedaço de tecido molhado e pressionando a parte externa da cuíca com o dedo, produz uma onda sonora de ronco característico. Quando essa onda sonora se propaga, a velocidade dela diminui, a amplitude dela vai aumentar, há transporte de matéria, aumenta a frequência e é a propagação de energia. Meninos, então, a alternativa correta é a letra E, porque quando nós temos propagação sonora, a única coisa que acontece é uma perturbação no meio, e essa perturbação transporta energia. Onda não transporta matéria. A velocidade só é interferida quando ela passa por obstáculo, tá? Letra E é a alternativa correta. Marque a alternativa correta a respeito das características das ondas sonoras. Quanto menor for a densidade de um meio, maior será a velocidade do som. Por isso, as ondas propagam-se com maior velocidade no ar do que na água. A altura é a qualidade do som relacionada à energia emitida pela fonte sonora. A altura é relacionada à frequência, tá? Podemos diferenciar os sons dos instrumentos musicais distintos porque cada um produz uma frequência característica. E D, o aparelho auditivo humano é capaz de captar apenas um intervalo específico de frequências sonoras. E o som alto significa um som de alto volume. O que relaciona o volume do som não é na questão de alto ou baixo, é a frequência em qual ele é emitido. Então, a alternativa C correta é a D, porque o aparelho auditivo humano é capaz de captar sons apenas em intervalo de tempo específico, de acordo com a frequência sonora específica também, que varia, que é compreendida entre 16 a 20 Hz, ou 16.000 a 20.000 Hz, tá? Dada determinada fonte produz ondas no ar com comprimento de onda igual a 2 milímetros, assinale a alternativa que traz a informação correta a respeito dessa onda. Então, olha o dado aqui que a gente tem que considerar. Se necessário, adote a velocidade da propagação das ondas sonoras através do ar, sendo igual a 340 metros por segundo. A prova de vocês é composta aqui, a Jéssica está me perguntando quantas questões tem na prova. São 6 questões, cada questão valendo um ponto, tá? Então, pessoal, o exercício está pedindo para a gente analisar a frequência de onda. Não, falando sobre a prova, não fiz uma prova extensa, justamente para dar tempo de todo mundo fazer tranquilamente, tá? Vocês estão divididos por horário, né? Presencial um horário, online outro horário, para dar tempo para que todos façam. Está pedindo, então, para a gente determinar, né, a alternativa correta sobre a informação dessa frequência de onda aí. Então, eu tenho comprimento, eu tenho velocidade. Quando me pede a frequência, eu tenho que aplicar a fórmula para me descobrir qual a alternativa é correta. As ondas sonoras são audíveis para o ser humano? Nem todas são. Tem frequências altas demais, a gente não consegue ouvir. As ondas sonoras são inaudíveis, pois possuem frequência abaixo do valor mínimo perceptível pelo ouvido humano? Nem sempre a gente tem onda sonora de frequências baixas, que são abalos sísmicos, que a gente não consegue nem perceber. Mas a gente tem frequências também muito altas. Então, isso não é uma característica. Próxima.
As ondas sonoras são inaudíveis, pois possuem frequência acima do valor máximo perceptível pelo ouvido humano? Para mim ter certeza se isso está correto, eu tenho que calcular. Como eu disse para vocês, o exercício nos deu o comprimento da onda, a velocidade. Então, eu preciso calcular para saber a frequência. As ondas sonoras são inaudíveis, pois o comprimento de onda é maior que a largura do tímpano. Só a relação que ele está fazendo com o tímpano já torna a alternativa errada. A largura do nosso tímpano não tem nada a ver com a frequência, tá? Todas as alternativas estão incorretas. Vamos fazer, então, o cálculo? Então, olha só. Por meio do princípio fundamental da ondulatória, a gente determina a frequência por essa fórmula aqui, ó. Velocidade é igual ao comprimento da onda, que essa letra é chamada de lambda, vezes a frequência. Porém, para a gente fazer isso, o comprimento da onda tem que ser calculado em metros. Quando eu transformo milímetros para metro, eu vou ter 0,02 metros, tá? Então, eu estou passando milímetros para metros. Para mim achar o valor da frequência, eu tenho o comprimento da onda, eu tenho a velocidade, que o exercício mandou eu considerar a velocidade dessa onda no ar. Então, agora eu vou isolar a minha frequência, eu vou ter, então, que a velocidade da onda dividido pelo comprimento. 340 dividido por 0,02 vai me dar um total de frequência de 170 mil Hz. Frequência, pessoal, é calculada em segundos, tá? 1 Hz em Hertz, e 1 Hz é 1 segundo. Então, a letra C é a correta, porque essa frequência, de acordo com o que o exercício nos deu, ela é maior do que a gente consegue ouvir, tá? É inaudível para nós. Então, aqui a primeira lista foi. Alguém tem dúvida ou pergunta? Então, eu vou passar para a próxima. Vou interromper aqui o compartilhamento de tela para aparecer para vocês. Pessoal, estamos aqui, ó. Carregou? Carregou? Aqui está a lista 3, porque eu tinha feito uma lista de fundamentos da óptica como lista 2, mas eu não mandei para vocês porque eu refiz ela na lista 4, tá? Então, a lista 3, vamos considerar ondulatória, vamos considerar como lista 2. Uma pessoa toca piano, carregou aí, segundo B? Segundo B, carregou para vocês aí? Jéssica, carregou, Jéssica? Carregou. Então tá. Para quem quer ouvir, vamos lá. Uma pessoa toca piano, toca no piano uma tecla que corresponde à nota Mi e a que corresponde a Sol. Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm amplitudes diferentes, frequências diferentes, intensidades diferentes e timbres diferentes. Aqui é relacionada à frequência, porque as notas elas têm a mesma composição, o instrumento é o mesmo. Porém, uma nota vai ter maior frequência que outra, tá? Então, cada nota musical tem uma frequência característica de si. Então, os sons, nesse caso, eles são diferentes porque as notas têm frequências distintas. Número 2. Diante de uma grande parede vertical, um garoto bate palma e recebe o eco um segundo depois. Se a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, o garoto pode concluir que a parede está situada a uma distância aproximada de... Pessoal, então vamos ter que calcular. Para a gente calcular essa velocidade, a gente vai ter que levar em consideração
a distância em que esse garoto está. E aí a gente utiliza essa fórmula. Velocidade é igual a distância, ΔS, dividido pelo intervalo de tempo. Então, aqui a gente utiliza a equação da velocidade que determina a distância e o tempo desse som emitido. Como o eco ele sai da fonte, choca com o obstáculo e volta, a gente vai considerar que essa distância ela faz um percurso de ida e volta, então a gente vai multiplicar ela por 2. Então, a gente vai ter, a velocidade é igual a 2 vezes a distância, dividido pelo intervalo de tempo. Nossa velocidade é 340. 2 vezes a distância, dividido pelo tempo, é padrão. O tempo determinado que a gente capta é 1 segundo. Então, a gente vai considerar aqui 1 segundo como exercício deu. Então, ó, 2 vezes a distância dividido pelo tempo, que é 1 segundo, é 2 vezes a distância. Então, a gente vai ter 340 igual a 2 vezes a distância, que é o ΔS. 340 dividido por 2, quanto que será a nossa distância aí? Isolando o ΔS, nós vamos ter 340 dividido por 2, é 170 metros. Então, o resultado final é 170, que é a nossa letra D, tá? Então, mais um aí, super simples. A respeito da classificação das ondas, marque a alternativa que está incorreta. As ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Um exemplo disso de onda é o som, verdade. O som é uma onda mecânica longitudinal e tridimensional? Sim, a gente só tem 2 tipos de ondas, mecânicas e eletromagnéticas. Mecânica é do som e eletromagnéticas é da luz, tá? Todas as ondas eletromagnéticas são transversais? São. A frequência é um número de ondas gerado dentro de um intervalo de tempo específico, geralmente é 1 segundo. E a unidade de frequência calculada é Hertz, que significa ondas geradas por segundo, realmente. Então, a alternativa D também está correta. Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas e eletromagnéticas, e não em transversais e longitudinais, porque transversais e longitudinais é apenas para classificar a direção de propagação das ondas, tá? Então, a alternativa incorreta é a letra E. Uma determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto, com comprimento de onda igual a 10 metros. Determine a velocidade de propagação dessas ondas. Como o exercício me deu que a fonte está gerando uma onda de 3.600 ondas por minuto, então ele está me dando uma frequência. Para mim determinar a velocidade, eu vou utilizar a fórmula que relaciona comprimento de onda com frequência. Velocidade, pessoal, então é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Porém, a nossa frequência, ela é calculada em segundos. 1 Hz é em segundo. Então, eu vou calcular a frequência da onda por segundo. 3.600 está em metros, tá? Então, o que eu vou fazer? Como 1 Hz tem 1 segundo e 1 segundo tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, desculpa, consertando, eu vou dividir 3.600 por 60. Aí eu vou descobrir qual é a frequência dessa onda, tá? E aí, dividindo os dois, o meu resultado final é 60 Hz. Então, ou seja, nessas ondas de 3.600, eu tenho de frequência 60 Hz. Agora, eu tenho o comprimento da onda, tenho uma frequência, substituo. Velocidade é igual a 10, o comprimento da onda está em metros, não precisa transformar. 10 vezes 60, a velocidade da onda, então, será de 600 metros por segundo. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Dúvida? Não está na hora de ir embora ainda não. Dá tempo de passar a lista aqui para vocês. Mais uma. Agora vocês vão embora.
Para a gente fechar por hoje, vamos falar da última lista que eu passei. Ó, pessoal, uma coisa importante, eu passei essa lista aqui em um dia que eu fui fazer exame e não pude dar aula para vocês. Ela estava valendo 2 pontos. Essa você tem que copiar no caderno e responder. E não recebi de quase ninguém. Pouquíssimas pessoas me mandou isso aqui, viu? Então, olha aí, mais uma atividade valendo nota para somar a sua média. Dê um jeito de fazer e me mandar. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. Fonte primária de luz são elementos capazes de produzir luz própria. Fósforo, Sol, Lua. Lua, Júpiter, Sol. Vela acesa, Sol, Lua. Estrela, fósforo aceso, Sol. Estrela, pilha de lanterna e Sol. Qual que é a correta? As fontes primárias são aquelas que produzem luz própria. Então, algumas fontes como fósforo, lâmpadas, são fontes primárias desde que estejam acesas. Tá? Então, ó. Ah, não é? Lua, Júpiter e Sol não é, vela acesa, Sol e Lua não é, estrela, fósforo, aceso e Sol. A letra D, tá? Na... Figura representa um feixe de luz de raios paralelos incidentes em uma superfície S e correspondentes a raios emergentes. Então, olha só. Tá aqui. Essa figura ilustra que fenômeno? Dispersão, reflexão difusa, refração, difração ou reflexão regular? Reflexão difusa, tá, gente? A reflexão difusa é o fenômeno em que os raios de luz vão atingir a superfície e aí eles vão ter a sua direção de propagação alterada. Então, quando os raios são refletidos, eles mantêm-se paralelos. A reflexão é chamada de regular. Porém, quando a superfície é rugosa, eles não são paralelos e essa reflexão ela fica difusa. Então, a letra B representa uma reflexão difusa, tá? Letra número 3, indica a alternativa que explica de forma correta a luz fluorescente e as fosforescentes. As fluorescentes vão emitir luz a partir da excitação do flúor no seu interior, e as fosforescentes funcionam pela excitação do fósforo. Letra B, as fluorescentes vão emitir luz durante a ação de um agente excitador, e as fosforescentes emitem radiações ultravioleta. Letra C, as fluorescentes emitem luz durante a ação de um agente excitador e as fosforescentes emitem luz mesmo após o fim da ação do excitador. Lâmpadas fluorescentes funcionam a partir da excitação de gases como argônio e materiais fosforescentes funcionam pela excitação do fósforo. Os termos fluorescentes e fosforescentes são sinônimos. A alternativa certa é a letra C, por quê? Fontes de luz do tipo fluorescente vão funcionar enquanto houver ação de um elemento excitador, que geralmente é o argônio, tá? E os fosforescentes emitem luz mesmo após o fim da ação do excitador. Então, seu funcionamento está relacionado à energia potencial química. As afirmações a seguir tratam dos conceitos de óptica geométrica e indica a questão incorreta. Raios de luz são setas orientadas que representam a luz e são classificados como paralelas, convergentes e divergentes. Corretíssimo. Óptica geométrica estuda a natureza física da luz? Não é só a natureza física da luz. Fontes secundárias de luz são aquelas que têm luz própria? A lua é um exemplo de fonte de luz secundária? Sim. Quando um feixe luminoso muda o meio de propagação, ocorre o fenômeno óptico da refração? Ocorre.
A óptica geométrica estuda fenômenos com base nos experimentos e não analisa a natureza física da luz, mas interpreta como setas orientadas, denominados raios de luz. A letra E responde à letra B. A óptica geométrica não leva em consideração a natureza física da luz, mas interpreta raios luminosos, isto é, setas que representam a luz. Uma fonte de luz que se apresenta na cor azul possui cor por quê? Refrata a luz incidente, reflete a luz azul, tá? Então, essa é a letra B. Por quê? A letra B é a correta, porque fontes secundárias vão refletir a luz incidente. Se o objeto é percebido na cor azul, é porque ele possui a capacidade de refletir luz, tá? Dessa cor. Então, tá aí, pessoal, correção, a revisão das atividades que já estão corrigidas. Quem não fez, faça lá no seu caderno, como eu disse, copie lá as respostas, não precisa copiar as alternativas. Oi! Acabou! E faz lá o trabalho. Tchau, pessoal. Alguém desliga o computador aí, ó, para adiantar. Tchauzinho, até a nossa próxima aula. Só sai no X? Só, vai fechando nas abazinhas, que dá certo. Tchau, Jéssica. Tchau, professora. Então, correção tá aí, tá? Uhum. São todas essas.